Quando estávamos no primeiro ano do ensino médio, começamos a desenvolver projetos científicos e enfrentamos alguns problemas, como a falta de acesso a laboratórios e equipamentos para realizar análises químicas. Então, percebemos que isso está relacionado ao alto custo das vidrarias e equipamentos laboratoriais. Assim, desenvolver pesquisa é muito complicado, pois além do que falamos, o próprio interesse pela ciência não é incentivado, por causa de uma escassez de metodologias educacionais que desmistifiquem a ciência. Por isso pensamos nesse projeto, para auxiliar outros jovens como nós a se desenvolver nesse mundo científico. Com esse propósito, nós desenvolvemos um método educacional simples que utiliza imagens digitais adquiridas com câmeras de smartphone para realizar análises químicas. O nosso objetivo é mostrar o potencial do método. Desenvolvemos, assim, diferentes experimentos científicos, além de um protótipo de um aplicativo e de interface, que visam potencializar a aplicação e viabilização do projeto na prática. Para mostrar a eficiência e aplicabilidade do método, nós desenvolvemos 3 experimentos simples e de baixo custo. Eles envolvem a determinação de volume de água em suco de uva, a identificação de adulteração de álcool no vinho tinto de mesa e a determinação de valores de pH usando repolho roxo como indicador. O primeiro experimento realizado foi o das uvas e ele teve o objetivo de ser o mais simples possível, de modo que pudesse ser feito por qualquer pessoa com os materiais que elas tivessem em casa normalmente. Antes de elaborarmos o experimento, tivemos que levar em consideração alguns conceitos. O nosso trabalho faz uso de imagens digitais, que são formadas quando os sensores da câmera captam a refração da luminosidade e transformam a informação da iluminação em uma matriz de dados, onde cada célula está no sistema RGB, ou seja, é constituído por vermelho, azul e verde, e podem ter milhões de diferentes tonalidades. Essa matriz de dados é a imagem em si, e as células delas são as menores unidades das imagens digitais, os pixels. O uso da variação de cor nas imagens digitais como resposta analítica é baseado no fato de que, em alguns casos, os valores de cor podem mudar de maneira proporcional à reação colorimétrica. Assim, a cor é associada à variação de uma substância de interesse. Para o experimento das uvas, nós preparamos 3 sucos sem adição de água. Usamos uva com caroço e 2 polpas de uvas de marcas diferentes. Após triturar, peneiramos o suco e adicionamos 40 ml do suco em um copo de vidro liso. Esse volume foi mantido constante e nós fizemos 12 adições de água usando uma seringa de 20 ml. Os valores adicionados podem ser observados nessa tabela. Entre as adições de água, nós tiramos as fotos, com a posição e iluminação fixa, é importante ressaltar isso. As imagens capturadas foram devidamente nomeadas e importadas para o computador, onde usamos o Photoscape para retirar regiões de interesse com área de 250 pixels por 250 pixels, também conhecido como ROI. Esse processo de retirada dos ROIs é muito importante para reduzir ruídos e interferências na imagem. Esses ROIs que nós falamos foram importados para o MATLAB, onde foram decompostos em matrizes de dados nos canais de cor RGB. Cada um desses canais foram convertidos para gráficos de frequência, os histogramas, que foram usados para a construção do modelo dos mínimos quadrados parciais, ou PLS, que é um algoritmo muito usado na quimiometria em experimentos cujos dados apresentam informações similares ou sutis. Esses métodos se baseiam na decomposição simultânea da matriz espectral e dos valores de volume que visa, através de métodos matemáticos, atingir a máxima variância e correlação entre os dados. Após analisar os dados, nós calculamos as figuras de mérito. A partir dos resultados do primeiro experimento, nós observamos alguns pontos que poderíamos aprimorar a metodologia e resolvemos fazer um experimento que pudesse ser aplicado fora de sala de aula. Para isso, usamos o vinho, que é uma das bebidas mais consumidas no mundo e que é vítima de muitas adulterações, o que resulta em inúmeros prejuízos econômicos. O objetivo do segundo experimento foi identificar a adulteração no teor alcoólico do vinho tinto de mesa, que é uma das adulterações mais comuns. Com esse propósito, compramos um vinho tinto de mesa em um mercado local. Fizemos um processo parecido com o do primeiro experimento. Nós decidimos sistematicamente quantidades de vinho e álcool em 70% em uma porta-amostra que construímos a partir de materiais reutilizados. Vale ressaltar que nesse experimento usou-se volumes de reagente bem menores do que no anterior. Para a aquisição das imagens, nós utilizamos um estúdio que construímos com caixa de papelão confeccionado para evitar luz externa e diminuir os erros experimentais. Assim, o celular foi fixado e capturou simultaneamente a foto de todas as amostras. Tiramos 3 fotos para realizar as análises quimiométricas em triplicado. Então, nós retiramos as ROIs, com uma área de 10 pixels por 10 pixels no Photoscape. Então, nós importamos as imagens para o MATLAB, onde realizamos os mesmos métodos que no experimento com uvas, mas adicionou-se o processo de centragem na média sobre os canais RGB. Por fim, o terceiro experimento apresenta uma metodologia mais abrangente, e ele foi utilizado para testar a nossa hipótese de que as imagens digitais elas poderiam ser realizadas tanto em casa, com materiais mais simples, quanto em um laboratório.
E a segunda de que é possível utilizar as imagens em reações que não têm uma variação linear de cor. Assim, esse experimento é uma aprimoração do clássico experimento com repolho roxo. Ele tem como objetivo realizar a determinação do valor de pH utilizando o repolho roxo como fonte de antocianinas. Para isso, nós realizamos 3 experimentos em 2 situações diferentes. Um experimento foi feito no laboratório e outros 2 foram feitos em casa. Para os 2 primeiros experimentos, nós realizamos a extração de antocianina em meio alcoólico, em uma temperatura controlada de 60 graus Celsius por 5 minutos. Já no terceiro experimento, deixamos os pedaços de repolho roxo em repouso com álcool durante 2 dias. O segundo passo foi preparar as soluções. No experimento realizado em um laboratório, a nossa co-orientadora ela preparou soluções tampão com pH entre 2 a 11, que tiveram seus valores de pH medidos usando um pH-metro. Já nos experimentos realizados em casa, nós utilizamos materiais acessíveis para preparar as soluções e nós calculamos seus valores de pH. A terceira etapa do experimento foi misturar essas soluções que a gente tinha preparado e capturar as imagens. Nos 2 primeiros experimentos, nós utilizamos uma placa lisa e pipetas para misturar essas soluções. Já no terceiro, nós utilizamos uma seringa de 1 ml para aplicar as soluções em um papel de filtro que a gente tinha impregnado com repolho roxo. E assim a gente conseguiu criar um produto similar a uma fita de tornassol. Para capturar as imagens, usamos câmera de celular com iluminação em posição fixa. Cortamos em pequenas regiões de interesse de 10 por 10 pixels e importamos para o MATLAB, onde elas foram convertidas para os canais de cores no sistema RGB-HSV e tiveram cada um dos seus canais analisados pelo modelo quimiométrico chamado regressão linear múltipla, que é uma das técnicas de regressão multivariadas mais simples, que através do método dos mínimos quadrados obtém o coeficiente de regressão, que correlaciona 2 informações de interesse e que é preciso o número de amostras deve exceder o número de variáveis que irão fornecer informações únicas e que a correlação entre elas não seja muito alta. Todos os experimentos realizados mostraram ser acessíveis a alunos de ensino médio e graduação. Eles permitiram que fossem abordados diversos conceitos de diferentes áreas do conhecimento. Além disso, os resultados experimentais podem ser observados nesse gráfico aqui. O experimento da uva e o do vinho apresentaram os melhores resultados para o canal R, o que faz sentido, uma vez que há uma predominância da cor vermelha. Os gráficos mostram que os valores reais e a curva foram lineares, mostrando que o modelo apresentou bons resultados. O melhor resultado no experimento das uvas foi relativo ao suco de uva feito com uva imatura, o que se deve à sua menor granularidade, quanto comparado com outras que usam das polpas. Nos gráficos da regressão linear múltipla do experimento do repolho, é perceptível que há uma boa linearidade. O gráfico apresenta 2 linhas, sendo que a curva em cor verde representa a curva onde não há erros, sendo considerada como ideal. A curva em cor vermelha representa a curva de calibração com resultados para validação cruzada para o nosso modelo MLR, onde, idealmente, quanto maior a sobreposição dessas linhas, ou seja, elas estão igual, melhor são os resultados. Podemos observar que as linhas estão muito próximas, mostrando também que houve bons resultados, sendo os melhores para o experimento realizado em laboratório, o que está relacionado à maior precisão na determinação dos valores de pH. Para testar ainda mais quais eram os resultados, nós calculamos as figuras de mérito, que são técnicas analíticas que definem se o experimento é ou não aplicável, confiável e replicável. Nós calculamos 3 figuras de mérito: o bias, para calcular o erro experimental, o R2, conhecido como coeficiente de determinação, e o RMSEC, que ele equivale à raiz quadrada do erro da calibração. E elas podem ser determinadas a partir das seguintes equações. Nós usamos em todos os experimentos, exceto um das uvas, o processamento de validação cruzada do tipo Levonald. E ele usa os dados da calibração e costuma ser utilizado quando não há muitas amostras para construir o modelo, onde são feitos submodelos e objetos, deixando um modelo de fora, o qual é usado como teste. Essa tabela mostra os resultados que nós obtivemos. E aqui nós podemos perceber que os valores do RMSEC e do bias, eles têm resultados próximos um do outro e próximos a zero. Segundo o Inmetro, o R2, com cross-validation ou não, ele deve ter valores maiores que 0,90. Já a Anvisa, ela diz que os valores eles devem ser maiores ou próximos a 0,99. E assim nós podemos perceber que nós obtivemos bons resultados, pois em todos os experimentos nós tivemos valores maiores que 0,97 para o R2. A partir disso, percebemos que o trabalho atingiu seus objetivos. Conseguimos obter resultados estatísticos satisfatórios e desenvolver um método que usa materiais de baixo custo, poucos reagentes e que reduz impactos ambientais, e aborda diversos conceitos, podendo ser utilizado como metodologia de ensino em sala de aula.
Porém, um dos objetivos iniciais, que era tornar as ciências e as análises químicas acessíveis para os alunos, ainda não foi atingido, porque as análises dos dados ainda são inacessíveis e muito complexas, o que pode acabar assustando os alunos e distanciando eles ainda mais da ciência. Por isso, decidimos desenvolver uma maneira de automatizar as análises quimiométricas. Uma coisa muito legal nisso é que as imagens digitais podem ser usadas em inúmeros experimentos com aplicações diferentes. Assim, ao possibilitar que o aluno sozinho desenvolva um experimento, nós conseguimos chegar um pouco mais perto, do nosso objetivo. Para esse fim, criamos um protótipo de aplicativo mobile que tem uma interface amigável, atrativa e simples, permitindo que os alunos realizem experimentos sem grandes conhecimentos sobre o tema. Esse aplicativo ele foi desenvolvido, suas telas foram desenvolvidas na ferramenta de prototipagem Figma. O aplicativo conta com a Lisa, que é a nossa inteligência artificial, que tira dúvidas dos alunos sobre experimentos, quimiometria e sobre o uso do próprio aplicativo. Ela está sendo desenvolvida ainda e a gente está utilizando o Watson, que é a plataforma de serviço cognitivo da IBM. Ainda, desenvolveu-se o protótipo de uma interface no MATLAB para ser utilizada no computador com um objetivo similar ao aplicativo. Ao entrar no aplicativo, o usuário vai poder escolher entre começar a calibração como visitante ou entrar em uma conta. Caso ele não tenha uma conta, basta se cadastrar. Caso tenha, só colocar seu e-mail e sua senha. Após isso, ele vai se deparar com essa tela, que é a área de trabalho dele, onde ele vai poder rever seus experimentos anteriores, vendo os gráficos ou até os recortes de imagens. Caso ele queira iniciar uma nova calibração, um novo experimento, basta ele clicar no botão inferior direito e ele vai se deparar com essa tela, que é a tela de seleção de imagens, onde caso ele queira tirar foto do próprio aplicativo, ele vai poder, mas ele também vai poder selecionar da galeria dele. Então, caso ele tenha aqui já cortada a imagem, só ele pegar aqui, caso não, ele pode recortar aqui, selecionando esse botão. Caso ele queira tirar a foto do próprio aplicativo, vai ser possível, só tirar a foto, escolher a região de interesse dele. Após isso, ele vai ter que selecionar os canais de cores, o pré-processamento e a modelagem. E é só clicar em começar a calibração. O resultado dele vai ser processado e vai colocar as figuras de mérito. Então, caso ele queira saber um pouco mais sobre o coeficiente de regressão, um pouco mais detalhado em como chegou nesse resultado, basta ele clicar. Caso não, vai ter já aqui. Ele vai poder gerar os gráficos também. Mas se ele tiver qualquer dúvida, até nas etapas anteriores, basta ele clicar aqui, nesse botão inferior direito, onde ele vai ser direcionado para a assistente laboratorial, a Lisa, que é um chatbot que vai poder ajudar ele com qualquer pergunta que ele tiver. Então, se a pessoa tiver dúvida se o experimento tem que ter cor, basta ele mandar e o bot vai responder. Por fim, conclui-se que o projeto atingiu seus objetivos. Os próximos passos são incluir a aprimoração do método, com aplicações em mais experimentos, inclusive de classificação. A escrita e a publicação de um artigo científico do projeto, também o desenvolvimento de aplicativo e interfaces funcionais, ainda a aplicação do método em sala de aula no método do ensino remoto. E ainda a submissão do projeto para a incubadora de empresas, para que essa seja desenvolvido o caráter empreendedor do projeto.